louvor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe nessa noite, nos dê sabedoria, que Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, comigo, com meus irmãos, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor, ser luz aqui nessa terra, ser sal aqui nessa terra, Pai. Eu quero Te agradecer, eu quero Te louvar por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Então hoje eu vou ficar com o celular na mão aqui também, porque ontem, na segunda-feira, foi feita algumas perguntas e eu às vezes não conseguia ler direito. Aí eu dou uma olhadinha aqui do ladinho aqui para ver a pergunta aqui no outro celular, né? Mas que bom que a gente está junto hoje. Como eu falei, né? A pastora precisou, não poderia fazer a live hoje, então ela pediu para trocar comigo. Então o estudo que ia ser da quinta-feira vai ser dado hoje aqui. Mas graças a Deus, né? É importante nós estarmos conectados aqui às 8 horas, 20 horas todos os dias, né? Ligados como igreja, ligados com o Senhor, como marcando o horário mesmo com Deus, né? Isso que é importante. O tema hoje vai ser a última igreja. Não sei se eu vou conseguir dar tudo hoje, vamos ver, né? E nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Eu apelidei essa igreja de igreja inoperante. E vocês vão entender isso, né? Vocês lembram que eu falei que a igreja tipificavam épocas, igrejas que existiam no local, né? Igrejas locais e tipo de pessoas, né? Em termos de tempo, essa é a igreja nos nossos dias, é a igreja de hoje, né? Então nós vivemos num tempo de Laodiceia, né? Mas como eu falei para vocês, pode ter um tempo de Laodiceia, um crente Éfeso, um crente Esmirna, um crente Filadélfia, um crente Pérgamo, pode ter tipo de pessoas diferentes dentro dessa tema, mas na época, a época nossa é a última igreja, é a igreja de Laodiceia, né? E vamos ler então, tá lá em Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 22, né? Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, né? Da fiel testemunha, verdadeira e soberano da criação de Deus. Vocês têm que entender como que Jesus se apresenta para cada igreja. Aqui está dizendo o amém, é o filho de papa, a última palavra é minha. Eu sou a testemunha fiel, sou a única testemunha verdadeira, soberano da criação de Deus. Então aqui já começa, a carta já começa com uma instrução de quem é Jesus, né? Aí diz assim, ó: conheço as tuas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou pronto de vomitá-lo na minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e se arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, na ilha de Patmos, João recebeu uma revelação das coisas que são e das coisas que iam acontecer. Nós, por enquanto, estamos estudando as coisas que são. Se eu terminar a igreja hoje, na semana que vem eu vou começar a falar sobre as coisas que vão acontecer.
né? Nessa revelação de Apocalipse, Deus revela um mistério escondido por séculos, antes da fundação do mundo. Esse segredo, esse mistério, chama-se igreja. Então nós fazemos parte de um mistério de Deus, de um segredo de Deus guardado antes da fundação do mundo, que o diabo, Satanás, nem imaginava que Deus tinha a igreja guardada com ele, né? Ele achava que destruindo Adão e Eva acabaria com a obra de Deus, mas Deus tinha com ele, no coração dele, antes da fundação do mundo, esse mistério chamado igreja, né? E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá? Então, essas igrejas que representam também épocas, igrejas e pessoas, né? Então nós estamos estudando a última igreja. Laodiceia. O que significa a palavra Laodiceia? Significa o povo que escolhe, ou a voz do povo. Você já ouviu aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus? Isso é um ditado muito diabólico, porque é o tempo que nós vivemos hoje, é o povo que escolhe. Eu tenho inclusive até uma certa dificuldade com algumas igrejas tradicionais que têm concílios e que a igreja escolhe se o pastor vai continuar sendo pastor da igreja ou não vai continuar sendo pastor da igreja. Então isso aí dá uma característica de Laodiceia, porque é a voz do povo, a unção, a presença de Deus, ela sempre vem de cima para baixo, nunca de baixo para cima, sempre de cima para baixo. Deus fala aos anjos e os anjos falam à igreja. Anjos, nós vimos no começo, seria os pastores. Então essa é a sequência de Deus, não ao contrário. Eu não posso ficar refém de uma opinião popular. Eu tenho que falar o que Deus manda eu falar, eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça, independente se eu vou agradar ou não agradar. É interessante que Jesus, uma vez, teve um sermão tão forte e ele falou e o pessoal foi tudo embora. E os discípulos, acho que foram lá para aconselhar Jesus para na próxima vez fazer um sermão mais politicamente correto, né? Um sermão mais correto. E quando chegaram para os discípulos, Jesus olhou para eles e falou assim: o que vocês fazem aqui? Por que vocês vão embora com eles? Aí eles reconheceram: se só tu tem a palavra da vida, como é que a gente vai para o outro lado? Se em ti nós temos isso. Então é a mesma coisa, né? Laodiceia é a igreja onde o povo escolhe, é a voz do povo, né? A gente já ouviu muito falar isso, que às vezes a gente, com medo de perder ovelhas, pessoas, a gente gosta de pregar coisas que o povo gosta de ouvir, que o povo, não que ele precisa ouvir, mas que ele gosta de ouvir, é diferente, né? E para todas essas igrejas, Jesus faz um elogio e uma censura. Menos a igreja de Filadélfia. Nós vimos na semana passada que a igreja de Filadélfia só teve elogio, não teve censura nenhuma, né? Mas para Laodiceia, Jesus não faz nenhum elogio, só censura. Não faz nenhum elogio, só censura, né? Vamos olhar alguns detalhes sobre essa igreja, né? Laodiceia foi uma cidade na região frígia e de Lídia, localizada a 60 quilômetros do leste de Éfeso. Então era pertinho da igreja de Éfeso. O local hoje em dia encontra-se atualmente em ruínas, sendo chamado pelos turcos de Esquihizar, que significa castelo velho. Então uma igreja rica, que com o passar do tempo se tornou o quê? Um castelo velho, em ruínas, né? A igreja, na época, ela tinha a maior autoestima da Ásia. Então, de todas as igrejas, a que tinha uma autoestima maior era a igreja de Laodiceia, né? Que tinha uma autoestima maior. Se for fazer uma avaliação
dessa igreja, nós poderíamos dar nota 10, porque era uma igreja que pregava a palavra, era uma igreja que procurava fazer as coisas direito, tipo não adulterar, não matar, não roubar, ter uma vida razoavelmente boa no sentido humano, né? Eu já falei isso para vocês, que matar, roubar, adulterar, isso não é coisa de crente não, isso é coisa de cidadão. Cidadão não pode fazer isso. Crente tem que ter muito mais do que isso. O que? Um relacionamento com Deus. Nós temos que ultrapassar essa linha. Eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não jogo. Isso é coisa de cidadão, tá? E cristão, ele tem que ter, fora isso, isso é consequência, um relacionamento com Deus, né? E essa igreja, ela tinha tudo menos um relacionamento com Deus, né? E essa é a única igreja que estava provocando náuseas em Jesus, náuseas do Filho de Deus, né? Ela provocava náuseas. Em nenhuma outra igreja Deus usou esse termo. Vocês lembram que eu falei que em Filadélfia, a única igreja que Deus falou, eu te amo, tá? Eu te amo, como igreja, como um todo. Aqui não, aqui ele falou assim, vocês me dão náusea. Mas pastor, uma igreja boa, uma igreja onde as pessoas pregam a palavra de Deus, não mata, não rouba, não joga, não faz isso, não fala aquilo, e causa náusea de Deus. Sim, porque é tudo aparente, é tudo de aparência. Nós vamos ver isso mais para frente. Então esse capítulo a gente pode dividir em algumas etapas, né? Eu não vou falar todas, mas você anota para você estudar. Dos versículos 15 a 17, Jesus faz um diagnóstico da igreja. Nós falamos muito isso na igreja, né? Não só no dia de ceia, mas quase todas as palavras que nós pregamos na igreja, os outros pastores pregam, falam sobre diagnóstico, sobre examinar-se, que é importante nós examinarmos nossa própria vida. Então, do versículo 15 a 17, Jesus faz um diagnóstico. O que ele tenta fazer? Ele tenta tirar um raio-x da igreja e mostrar para a igreja, olha gente, olha como que vocês estão, olha a situação de vocês, não é uma situação boa. Raio-x, tomografia, essas coisas tiradas de dentro do corpo, não é aparente. Às vezes você com aparência está com aparência boa, mas você pode estar com algum problema interno sério. E só é diagnosticado através de tomografia, raio-x e outras coisas mais, né? Então Deus faz um diagnóstico daquela igreja. Dos versículos 18 a 20, Jesus faz um apelo àquela igreja. Jesus fala um apelo. A Bíblia diz lá em João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu próprio filho por nós. Deus ama todos. Deus ama todos. E Deus continua amando essa igreja, apesar dela causar náuseas. Então ele faz um apelo a essa igreja. Do versículo 21 a 22, com base no versículo 14, Jesus está fazendo o quê? Uma promessa para a igreja. Então ele faz um diagnóstico, ele faz um apelo e ele faz uma promessa para essa igreja, né? É o que faz na nossa vida, é o que Jesus faz na nossa vida. É a mesma coisa, ele faz um diagnóstico, ele tenta abrir nossos olhos para que nós enxergamos a nossa verdadeira condição espiritual de relacionamento com Deus. Depois ele faz apelo e depois ele vem com uma promessa, né? Para a igreja, né? E para compreender melhor, vamos falar de algumas figuras. A partir de agora, nós vamos ver muitas figuras do Apocalipse. E é interessante a gente entender essas figuras para entender o texto. Então, aqui vai falar de frio, de quente, colírio, ouro e vestes brancas. Nessa igreja, ele usa cinco figuras, né? Frio, quente, colírio, ouro e vestes brancas, né? Deus usa isso para que a gente possa entender e compreender melhor, né? A cidade de Laodiceia fica no vale do rio Lico. E nesse vale tinha 3 cidades a 9 quilômetros uma das outras. Herápolis, Colosso
e Laodiceia. Então, 3 cidades estavam uma perto do outro e que distantes 9 quilômetros de uma. Herápolis, Colasso e Laodiceia. Herápolis era uma cidade onde tinha fonte de água quentes. Era uma Caldas Novas lá na Ásia, né? Águas terapeutas, né? Águas para terapia. Então, era a água que tinha um benefício de curar, de restaurar, de regenerar. Então, e Colosso era uma cidade que tinha fonte de água frias, que também eram águas terapeutas. Então, de um lado de Laodiceia tinha um rio, tinha uma cidade no rio de água quente terapeuta, e do outro lado tinha uma cidade de águas frias terapêuticas também. Então, você veja bem, nós temos aqui 2 maneiras de curar, 2 maneiras diferentes. Tem um jeitão de Colasso, de Herápolis, e um jeitão de Colasso, de trabalhar. Mas a finalidade, o caminho era curar as pessoas, era restaurar as pessoas, né? E Laodiceia estava no meio das duas, e Jesus falou assim: antes você optasse para ser quente, ou para ser de Herápolis, ou de Colosso, um dos dois, mas você optou em ser morno, ficar no meio, ser morno, né? Então, Laodiceia tinha águas mornas que descia das montanhas, água que não servia para nada, imprópria para uso, né? Água morna é imprópria para uso, é água ruim, né? A gente não faz nada com chá quente, é gostoso, mas pega um chazinho meia boca, nem quente nem frio, fica ruim. Então, Laodiceia tinha água morna que descia das montanhas, água que não servia para nada, imprópria para uso, né? Por isso que eu apelidei essa igreja de igreja inoperante, porque não serve para nada, não serve para nada, é um clube, né? Como eu falei para você, a igreja representa tempos, igrejas locais e pessoas. Então existem pessoas, né, igrejas mornas, são inoperantes, estão indo na igreja, frequentam a igreja até com uma certa sua idade, periodicamente estão indo sempre na igreja, mas não tem vida, não transmite vida, não gera vidas, são pessoas inoperantes, né? Aqui fala, quer ver, ó, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que seria que fosse frio ou quente. Ou você vamos pôr num contexto de hoje, ou você é de uma igreja tradicional, ou de uma igreja pentecostal, não importa qual a igreja que você quer, qual a linha que você quer seguir. O importante é que você traga cura, traga restauração, seja uma igreja que opera, uma igreja viva, que flui, que gera vida. Uma igreja que não gera vida é uma igreja morta. Por causa das suas obras, né? Por causa das obras dessa igreja que se tornou morna e imprópria a uso, né? Então, para que serve essa igreja, né? Aí tem uma outra colocação que ele fala a expressão ouro, né? Nós já falamos frio e quente, agora tem o ouro, né? Vocês entenderam o que é frio e quente? Frio e quente, quando eu me converti, quando eu falava frio crente e quente, eu entendia que quente era pessoas que tinham Deus e frio era pessoas que não tinham Deus. Então era melhor que você não tinha Deus ou que você tinha Deus. Eu não entendia direito isso, mas eu entendia dessa maneira. Não, as duas maneiras são coisas que vão restaurar, curar, tanto frio como quente. Só que a igreja morna é uma igreja que não tem resultado nenhum, né? Por que Jesus usa a expressão ouro, né? Laodiceia era uma cidade onde estavam as grandes fortunas da época, né? Então as grandes fortunas, os milionários, os reis, as pessoas de grande poder estavam em Laodiceia, moravam na cidade de Laodiceia, né? E Laodiceia se orgulhava dessa sua condição financeira e de poder. Isso acontece muitas vezes dentro da igreja. Tem pessoas, às vezes, que têm dinheiro. E às vezes eles preferem desembolsar um dinheiro achando
que aquilo é suficiente. Não, eu não posso ir pregar, mas eu vou lá e financio a obra. Tudo bem, é importante pessoas que financiam a obra, mas às vezes, quando você tem isso em excesso, você dá o que você tem, o pouco do excesso que você tem, isso não vale nada diante de Deus. Às vezes você abrir mão do teu tempo é mais valioso para Deus do que do teu dinheiro, porque o tempo está ligado com dinheiro, né? O tempo é dinheiro. Então, se o tempo é dinheiro, o tempo custa. Então, você é algo que vai te custar algo. Então, você dando um tempo como oferta, às vezes vale mais que dinheiro. Por exemplo, nós estamos aqui, abrimos mão do nosso dia a dia para estar todos os dias 20 horas na live. Isso aí eu estou abrindo um tempo meu, que eu podia estar trabalhando, que eu podia estar descansando, que eu podia estar fazendo uma outra coisa, me distraindo, assistindo uma série. Eu abri mão desse tempo para estar falando com vocês, ou vocês para me escutarem, ou escutarem os outros pastores. Então isso vale às vezes mais do que dinheiro para Deus, né? Porque aquilo às vezes a pessoa tem sobrando e o tempo não tem sobrando, né? E Jesus fala, né? E Jesus fala, vocês são ricos. Você lembra na igreja de Esmirna? Jesus fala, vocês são pobres, mas para mim vocês são ricos. Aqui ele fala o contrário, vocês são ricos, vocês se acham ricos, mas espiritualmente vocês estão pobres. Espiritualmente vocês estão nus. Espiritualmente vocês não têm nada. Vocês são miseráveis espiritualmente. Tem dinheiro, tem cargo, tem igreja bonita, com ar-condicionado, mas são espiritualmente mortos. Mortos, né? Gastando tempo, ajuntando tesouro na terra, onde qualquer situação adversa pode derrubar. Quantas pessoas se matam? A gente já viu na história, quando há uma queda muito grande da bolsa, pessoas que se matam porque perderam milhões, perderam muito dinheiro nessas transações. Pode ganhar muito, pode perder muito dinheiro, né? E a gente fica pensando, por que o ouro tem muito valor? Por que justamente o ouro tem muito valor? Será que uma outra pedra não tem valor igual ao ouro, alguma coisa, né? Aí eu fico pensando o seguinte, o ouro tem muito valor porque nós damos valor a esse ouro. Por que o dinheiro tem tanto valor? Pastor, porque eu compro as coisas. Sim, você compra tudo, mas você não pode comprar salvação, você não pode comprar a tua saúde, você não pode comprar a restauração do teu casamento, você não pode tirar os teus filhos das drogas, da criminalidade. O dinheiro, ele é limitado. Nós damos muito poder a esse dinheiro. Nós damos muito poder ao ouro. Naquilo que nós damos poder, aquilo vai ter poder sobre nós. Se você tem poder em Deus, poder na família, aquilo vai ser seu ouro, aquilo vai ser o seu bem mais precioso, mais caro, né? Então, o ouro, ele tem valor? Sim, ele tem valor porque nós damos valor para ele, né? E lá em Mateus 6:24 fala um negócio interessante, que muitas vezes nós lemos, principalmente na oferta, mas não meditamos na nossa vida, não fazemos um diagnóstico da nossa vida. Por exemplo, lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um desprezando o outro. Vocês não podem servir a Deus ou ao dinheiro. Em algumas versões fala mamon, que é o Deus do dinheiro, né? Então, vocês podem até no Google colocar mamon, e ver o que significa isso aí. Não vou entrar nesse detalhe hoje, mas é algo terrível, um demônio terrível, tá? Então nós não podemos servir a dois deuses, a dois senhores. Se eu dou valor ao dinheiro, se eu dou muito valor ao dinheiro, eu não tenho tempo para dar valor a Deus. Eu não tenho tempo para dar valor às coisas que Deus acha valorosa. Eu não tenho tempo para me dedicar a outras coisas, sendo que o meu dia é dedicado a ganhar dinheiro. Gente, eu não estou falando que ganhar dinheiro é ruim. É o amor ao dinheiro. Eu sempre falo o seguinte, que dinheiro é das mais grandes ironias de Deus. Que o Deus não fez dinheiro.
Dinheiro foi criado pelo homem. E Deus usa algo criado pelo homem. Deus usa algo criado pelo Satanás para abençoar a sua obra e os seus filhos. Por isso que eu digo, dinheiro é a grande ironia de Deus. O que o homem, o diabo fez, Deus usa para nos abençoar e abençoar a tua obra. Que com dinheiro a obra de Deus caminha. Com dinheiro nós somos abençoados também, né? Em 2 Timóteo, fala uma coisa interessante para essa igreja. Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Diz assim: saiba que nos últimos dias, agora, haverá tempos muito difíceis. Nós estamos passando um tempo difícil ou não estamos passando um tempo difícil? Estamos passando um tempo difícil. Porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro. Vocês lembram de Babel? O que Babel fez? O que o pessoal do Babel fez? Construiu o que? O zigurate. Cada um tinha o seu zigurate. Aqui está falando a mesma coisa. Cada um constrói o seu zigurate. Eu me amo, eu me gosto. Sabe? É interessante a gente ver isso na comida quando você vê self-serve, né? Então você tá lá, por quilo, né? Você tá lá pegando comida, você tá lá atrás, essa fila anda ou não anda? Essa fila anda ou não anda? E fica reclamando. Quando chega a tua vez, você para, você espera com calma, você escolhe aquela comida, essa que eu quero, essa que eu não quero, experimenta, vai. É a mesma maneira. Quer dizer, quando o outro estava fazendo isso, te incomodava. Mas quando você chega lá, você faz a mesma coisa. Por quê? É o pensar em nós. É pensar em nós. Primeiro eu. Sabe? Amar a si mesma e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanos. Gente do céu, essa é a igreja de hoje. É a igreja de hoje, né? Laodiceia era onde tinha as maiores empresas têxteis da época, né? Então toda roupa de boa grife, né, eles compravam em Laodiceia. Todas as roupas de boa grife compravam em Laodiceia, né? Mas espiritualmente eles estavam nus. Tinham roupa bonita, tinham um carro bonito, mas estavam nus, né? Ia no culto bonito, com um carro novo, né, com uma máquina nova, punha na frente, chegava mais cedo para pôr na frente da igreja para todos os irmãos ver que ele comprou um carro novo, entrava, reclamava do som da igreja, reclamava do ar-condicionado da igreja, sabe? Mas não tinha aquela ligação com Deus, aquela intimidade com Deus. Sabe, irmãos, quando a gente busca algo de Deus, eu sempre falo isso na igreja, quando você vai para um culto, você não pode ir para o culto, você tem que ir no culto e falar assim: Deus vai falar comigo essa noite, ou essa tarde, ou essa manhã, Deus vai falar. Você tem que ir com expectativa. A Bíblia fala que aquele que recebe por profeta, recebe o galardão de profeta. Mas quem vai pegar é o pastor Ricardo. Eu gosto mais do pastor Ronaldo. Eu gosto mais. Fala o pastor Ronaldo, ele estava com o cabelo bonitinho ontem, né? Eu só falta agora, na próxima live eu vou entrar de rabinho aqui, tão comprido que tá meu cabelo aqui, né? Mas eu gosto mais do pastor Ronaldo, eu gosto mais da pastora Dias. Não, eu vou lá, não importa o vaso, eu vou lá para ouvir de Deus. Eu vou com uma expectativa para ouvir de Deus. Se você for com expectativa para ouvir de Deus, você vai ouvir de Deus. Você vai ouvir de Deus, né? Vocês têm roupa bonita, gripe, mas espiritualmente estão nus. Aí Deus fala assim: compra ouro de mim. Em vez de gastar dinheiro com o teu tempo comprando ouro ou aqui na terra, compra ouro de mim. Né? Ele fala assim: o que é valoroso para mim, compra o que é valoroso para mim. Lá em Mateus 6, 19 a 20, diz assim, ó: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões
arrombo e furto. Tá? Quer dizer, aqui não é só ladrão, um plano econômico, uma pandemia, tudo isso pode de repente virar de ponta cabeça a tua vida financeira. Gente, eu não estou falando que não pode trabalhar, não pode ganhar dinheiro. A Bíblia ensina que nós temos que dar 10% do que ganhamos para a obra de Deus. E ela ensina que nós temos que guardar 20% do nosso rendimento para uma emergência. Então, do que a gente ganha, 30% não pode gastar. Ou não deveria gastar. 30%. 10% para Deus e 20% para a gente ter uma reserva. Para quando acontecer uma coisa, uma pandemia, algum problema, uma doença, uma enfermidade, uma morte na família, de um pai de família ou de alguém que é a coluna do lar, você tem uma reserva financeira. Tá? Então não estou falando isso, mas você não pode colocar a tua confiança nisso. Você não pode dar um valor maior do que isso, né? De sobreviver. Você não pode dar um valor maior do que aquilo, né? Aí ele fala, mas acumule para vocês tesouro no céu. Então, o que adianta você guardar aqui? Você vai guardar dinheiro aqui, sabe para quê? Para os teus filhos brigarem na hora da herança. Para os teus filhos discutirem e ficarem com inimizade na hora da herança. Um dinheiro que não era deles, que eles não trabalharam para ter aquilo, eles vão causar, na maioria das vezes, causa briga, né? Tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde o ladrão não rouba e nem furta, né? Tesouro no céu significa valores ou princípios eternos. O que Deus está falando aqui é melhor você investir em valores, é melhor você investir em princípios eternos do que você investir em tesouro aqui na terra. Em tesouro aqui na terra, né? Colírio é a outra figura, né? A Laodiceia era o maior centro oftalmológico, né? E existiam muitas clínicas de oftalmologia, né? Jesus fala, vocês se orgulham das suas clínicas, mas espiritualmente estão cegos, não conseguem nem enxergar a sua real situação. Pior do que você está doente é você não querer saber que você está doente, ou você não saber que está doente. E Apocalipse 3:18 diz assim, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Compre o colírio, vocês são bons, vocês têm clínicas ótimas, é interessante vocês investirem nisso, na tecnologia, na ciência, na medicina, mas veja bem, compre um colírio que possa abrir os seus olhos espirituais e enxergar a sua verdadeira situação, a sua real situação, né? Jesus está fazendo aí um diagnóstico da igreja, né? Jesus não faz nenhuma menção de desvio de doutrina, que eu falei anteriormente, e nem de falsos mestres, e nem da moral. Então essa igreja não é uma igreja que tinha doutrina, que eles se preocupavam em não ter falso mestre, mas tinha uma preocupação muito grande com a moral, né? Era uma igreja ortodoxa, né? Porém, era uma igreja, ao mesmo tempo, narcisista. Cada um com o seu zugurate. Cada um com a sua torre. Cada um lá fazendo algo para chegar mais perto de Deus. Ou para as pessoas acharem que está fazendo. Ah, o fulano fez uma torre de 4 metros. Eu tenho que fazer uma de 5 metros, porque eu sou mais espiritual que ele. Eu tenho que demonstrar que eu sou mais espiritual. Né? Ele fala assim, olha no espelho, vê qual é a sua real situação, enxergue, abre os olhos, peça para o Espírito Santo, seu colírio nos seus olhos, para poder abrir os seus olhos, né? Tem uma frase, né, que eu ouvi uma vez, dizendo que essa igreja era uma igreja patética, mas excitante. Era uma igreja de movimento, mas sem vida. Eu achei legal isso, porque é uma igreja patética, mas excitante. É uma igreja que mostrava, quando a gente vai numa igreja e vê um som
bom, um ar-condicionado confortável, uma cadeira confortável, é algo que te excita, algo que te motiva, né? Um estacionamento bom de carro, enfim, uma lanchonete boa, os banheiros bem limpinhos. Não que a igreja não tem que ter isso, mas era uma igreja excitante, mas ao mesmo tempo era patética para Deus, porque ela era morna, não servia para nada, orgulhosa, prepotente, egocêntrica. E com isso não estou dizendo que ser ortodoxo não tem valor, e com isso também não estou dizendo que ser ético não tem valor, e com isso também não estou dizendo que ter paz e prosperidade não é um privilégio. Então você pode ser ortodoxo, você pode ter muita ética, deve ter muita ética, você pode ter também prosperidade, isso não é errado, mas quando isso se torna o valor principal, né? Tem uma música que nós cantamos muito antiga, você tem o valor. Tem gente que canta essa música errado, canta, você tem o valor, né? Então eu me valorizo. Não, você tem o valor. O que é o valor? É o Espírito Santo dentro de você. É o ouro que a gente precisa buscar. É o ouro que a gente precisa ter dentro de nós. É o ouro que a gente precisa gastar tempo para ter isso. É esse ouro, é o Espírito Santo dentro de nós, né? Você tem o valor, eu tenho o valor, né? Não um valor, né? Não sou o valor, mas eu tenho o valor, né? Ter conhecimento, ter ética, ser próspero é bom, mas isso não basta, né? Tem que ter um relacionamento puro e sincero com Deus, né? Mas qual era o grande problema dessa igreja? Qual era o grande problema? Havia um problema, uma falta de fervor espiritual. Uma falta de fervor espiritual. Isso nos lembra muito a igreja de Éfeso. Vocês lembram da igreja de Éfeso? Uma igreja que também tinha tudo de bom. Mas o que faltava? O primeiro amor, aquela paixão, aquela conexão com Deus. Então a gente vai na igreja como um clube. Eu já falei para vocês que igreja não é clube. É um lugar gostoso, um lugar de congregar. Não, pastor, a igreja somos nós, Deus está em nós. Eu vou falar uma coisa para você, talvez você já ouviu falar. Você é um pedaço do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você é um pedaço do corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo. Você é um pedaço do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Nós só somos corpo de Cristo quando nós estamos dentro da igreja, quando nós estamos envolvidos com a igreja, quando nós fazemos parte da igreja de Cristo. Aí nós somos corpo de Cristo. Fora dessa igreja, eu sou um pedaço do corpo de Cristo. E na segunda lei da termomecânica, fala que todo elemento isolado por muito tempo perece. Então, se eu sou um pedaço do corpo de Cristo, eu fico desligado do corpo de Cristo, eu por algum tempo eu vou estar lá, ralabachuia, e correndo, e falando, e lendo, mas essa velocidade, essa corrida vai diminuindo, eu vou esfriando, aí eu viro um técnico em teologia, né? Conheço, mas aquilo não tem vida. Não me chama atenção. As palavras da Bíblia não saltam dos olhos. Gente, como é gostoso quando você lê a Bíblia e aquelas palavras começam a saltar dos olhos, as letras começam a saltar nos seus olhos e você começa a enxergar coisas que você não tinha visto, né? Isso chama-se fervor espiritual. Fervor espiritual não é rodar, não é rodopiar na igreja, não. Porque eu tenho experiência que as pessoas que mais rodopiam na igreja são as primeiras que saem da igreja. Mas rodopio não é isso, um fervor é algo que vem de dentro para fora. É um aquecimento espiritual. É um aquecimento espiritual. E hoje na nossa igreja falta o quê? Falta fervor, né? A gente às vezes pede, desce fogo, né? A gente canta, desce fogo, né? Mas se a gente souber o que é descer fogo do céu, a gente pensaria 2 vezes para pedir. Fogo é julgamento. Fogo é purificação. Fogo é tratamento. Fogo é aperfeiçoamento. E quando você pede, Senhor, desce fogo, desce julgamento, purificação, tratamento e aperfeiçoamento. Desce tudo isso. Desce tudo isso. Não é para você ver labaredas de fogo andando pela igreja, não. O fogo é isso. O fogo de Deus é julgamento, purificação, tratamento e aperfeiçoamento.
Na igreja de hoje falta o quê? Fervor, brilho nos olhos, chorar pelo pecado, falta quebrantamento, falta plenitude do Espírito Santo, falta poder, falta um avivamento genuíno. Sabe, é uma coisa que eu desde que me converti, a gente ora para um avivamento mundial ou nacional, mas nunca vai acontecer um avivamento mundial ou nacional se não acontecer primeiro um avivamento dentro de mim. O avivamento tem que acontecer de mim para fora. Não, é muito fácil chegar a Deus, que o Brasil seja avivado, que o Brasil isso, mas eu mesmo não procuro isso para isso. Cabe a partir de mim. Tem que sair isso, né? Outra coisa aqui, estou terminando já, acho que vai dar tempo para dar a igreja toda. Nas primeiras igrejas, Jesus anda no meio da igreja. E ele fala com a igreja. Agora, nessa última igreja, a igreja conseguiu pôr Jesus para fora da igreja. Nesse tempo, se lembra, nas primeiras igrejas, ele andava e tinha os pastores na mão. E andava no meio das igrejas e falava às igrejas. Hoje não. Na Laodiceia, Deus não fala mais à igreja. Nós conseguimos pôr Jesus para fora da igreja. Tanto é que ele fala: eu bato a porta. Aquele que abrir. Sabe o que significa isso? Jesus está fora da igreja. Ele não está mais falando com a igreja. Ele está falando com indivíduos. Com pessoas. Pessoas que querem ter esse fervor. Então ele fala assim: eu estou batendo aqui na porta. Se você abrir essa porta, se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar nele e vou cear junto com você. Eu estou batendo. Eu estou batendo. Abre essa porta do coração. Eu vou entrar e vou cear com vocês. O Senhor vai ter plenitude do Santo Espírito, vai ter poder vindo do céu. Você vai fazer um diagnóstico da sua vida. Segunda perspectiva que nós falamos é o apelo, né? E ele fala assim, é interessante que Jesus se apresenta como um vendedor. Compra ouro de mim. Olha, veja bem. Olha como Deus é educado, né? E tem uma boa didática. Veja bem, ó. Se você comprar esse ouro aqui na terra, esse ouro vai perecer. Vão te roubar. Esse ouro, uma traça pode comer. Algum problema pode tomar esse ouro. Agora, o ouro que eu estou vendendo, o ouro que eu estou aqui oferecendo para você, é um ouro puro, que ninguém vai tomar nunca de vocês. É um ouro para vocês. Deus se apresenta como um vendedor, e o Jesus como vendedor, vendendo a ideia para a igreja. Eu não quero que vocês se percam, eu não quero que vocês tenham prejuízo, eu quero simplesmente que vocês comprem ouro de mim. Valorize aquilo que eu valorizo, valorize o que é importante para vocês, não o supérfluo, mas o principal, o necessário. Qual é o necessário? 70 anos, 80 anos de vida, 90 anos de vida, ou uma eternidade? Qual que é o necessário? Qual que é o supérfluo? Qual que é o supérfluo? Quando Jesus chegou lá, no Lázaro e o rico, Jesus chegou para Deus e falou assim: mas puta, pro rico, você já teve todos os seus bens durante a terra. Agora você está comendo o fruto do que você plantou lá na terra. Lázaro não, Lázaro teve o mal lá, mas agora ele vai comer um fruto bom. Vai comer pela eternidade. Pela eternidade. Ó, versículo 18. Dou-lhe um conselho: compre de mim ouro refinado. Compre de ouro de mim refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir as suas vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, né?
O único que pode trazer fervor na igreja é Jesus Cristo, né? Não é pelo nosso esforço, nem pela nossa capacidade, não é por modismo, mas uma revelação, e nem por uma revelação nova, e nem por uma música, mas é por Jesus. Mas por Jesus. Ele que aquece nossos corações, né? Deixa eu ver aqui. Então, andei correndo para cá. Entra aqui, será? Tá. Versículo 21. Ao vencedor, né? Ao terceiro item, que é as promessas. Eu falei sobre o diagnóstico, eu falei sobre o apelo, e agora eu vou falar sobre a promessa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono, né? Então, o que eu acho interessante aqui, que ao vencedor, aquele que vencia, aquele que sentar comigo agora, vai sentar comigo junto com meu Pai no trono dele, né? Jesus sai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? O que Deus quer falar hoje é que buscar intimidade com Jesus, não se acha bom aos seus próprios olhos, e abra a porta e esquente o seu coração. Então essa igreja é isso, né? É uma igreja dessa maneira, né? Então vocês, a igreja que nós vivemos hoje, e nós podemos olhar assim no universo cristão, muitas igrejas parecidas com essa igreja, ou na sua grande maioria, que ela se esfria seculando a igreja, trazendo as coisas do mundo, do sistema do mundo, para dentro da igreja. As igrejas empresas, as igrejas que trabalham para obter algum ganho, algum lucro, né? Eu, quando me converti, já estou terminando, quando me converti, cheguei para o pastor na época, eu tinha me convertido, tive uma experiência forte com Deus, mas ainda não estava com a mente renovada. Não, sabe, vocês têm que trabalhar diferente aqui na igreja, vocês têm que tratar a igreja como empresa. Se a gente tratar a igreja como empresa, se a gente tratar a igreja como, sabe, uma empresa, a gente vai crescer muito, a gente vai, sabe? E ele ficou me olhando assim, não era um novo convertido, eu acho que ele não quis entrar em discussão, eu acho que ele estava com sentido dó de mim quando eu falando aquilo lá, sabe? E depois eu entendi, a igreja não é empresa, a igreja é um organismo. A igreja é um organismo, é o corpo de Cristo. E ele tem a maneira dele funcionar diferente de uma empresa funcionar. Diferente de uma empresa funcionar. Temos que ter controles, temos que ter balancetes, temos que ter, sabe? Mas não trabalhar como uma empresa. Nós trabalhamos sim, de acordo com o que Deus ordena que trabalhemos. Né? Então é dessa maneira. Eu vou encerrar por aqui. Então nós falamos das coisas que são. A partir da semana que vem, eu vou falar das coisas que vão acontecer. Então, a partir da semana que vem, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja e sobre as coisas que vão acontecer, ainda vão acontecer. E a gente vai caminhando em Apocalipse aí, né? E até onde Deus assim o permitir, né? Então, eu queria agradecer a todos pela live, a pastora ter colocado aí que o culto de ceia vai ser aí domingo às 18 horas. Amanhã tem a pastora às 20 horas aqui, né? Pastor, responde o que aqui? Somos seres espirituais. O que é, pastora, para responder aqui que eu não sei? A pergunta da Aline. Então vamos lá. Aline, repete a pergunta aqui, que eu não vou achar ela aqui agora. Repete a pergunta, Aline. Nossa, tá ruim ali em cima, viu? Aline, repete a pergunta. Sobre a ofensa do Espírito Santo. Então, isso aqui é uma pergunta que é interessante. Eu vou só responder essa pergunta aqui.
A Bíblia diz que só existe uma maneira, só um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz? Ele convence, né? Ele regenera, né? Ele traz à luz o pecado para sua mente. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é você não aceitar Jesus. Então, até o último dia da tua vida, você pode aceitar Jesus. Não é falar mal do Espírito Santo, não é falar mal de Deus, não é falar mal de Jesus, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela pode... É a única blasfêmia, que a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Se a gente não nos convencermos do pecado, que são os pecadores que precisamos de Jesus como Salvador, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. E esse não tem perdão, porque você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Respondi, Aline, era isso que você queria? Era isso? Uma pessoa que muda de doutrina, o Espírito Santo continua batendo. O que é essa doutrina? Mudar de igreja? Veja bem, Jesus vai estar sempre batendo na porta. Enquanto você estiver vivo, Deus vai bater na porta. Enquanto você estiver respirando, Deus vai bater na porta. Se você não abrir a porta enquanto você estiver respirando, aí você não tem problema. Aí você vai ter problema. Então você tem que atender esse chamado. Quando Deus bater na tua porta, Aline, abre teu coração, você vai lá. Ricardo, abre teu coração, você vai lá e abre a porta. Você tem que estar respirando para que Deus possa fazer esse trabalho. Então Deus não desiste de nós. Deus não desiste. Ele está sempre perto de nós, sempre pronto a nos salvar. Sempre pronto a nos salvar. Por pior que seja, ele está sempre pronto a nos salvar. Amém, Aline? Entendeu? Acho que é isso, né? Qualquer coisa, você me liga no WhatsApp. Tem alguma pergunta a mais que alguém quer fazer? A pastora colocou, temos que ser sensível à voz dele. Isso mesmo, temos que ser sensível à voz dele. Alguma pergunta a mais? Amém. Então vamos orar e encerrar então a live, tá? A partir da semana que vem nós vamos falar das coisas que vão acontecer ainda, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te louvar, glorificar o teu santo e maravilhoso nome, porque tu és um Deus maravilhoso e digno, Senhor, da honra, da glória e do louvor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos guardando, Senhor Deus. Guardando nosso coração, Pai. Abrindo nossos ouvidos, Senhor. Pingando um colírio do teu Santo Espírito nos nossos olhos, Pai, para que nós possamos fazer um diagnóstico correto da nossa vida, para que nós possamos, Senhor Deus, entender e compreender as coisas que fazemos, Pai. Senhor, ministre em nós, para que nós valorizemos aquilo que o Senhor quer que a gente valorize, Pai. Que a gente valorize aquilo que o Senhor deseja, seus princípios, seus valores, Pai. Em primeiro lugar, Senhor. O essencial, Pai. E não ficamos presos ao supérfluo, mas ao essencial, Pai. Algo que tem valor eterno, Senhor. Algo que tem valor eterno, Pai. Eu quero te agradecer por cada pessoa que se predispôs a estar junto comigo aqui nessa live, Pai. Quero abençoar cada família representada. Eu quero abençoar esse país, Pai. Eu quero abençoar nosso presidente, nossos governadores, Senhor, eu quero abençoar nossos prefeitos, deputados, senadores, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa dar sabedoria, Pai. Que o Senhor possa dar clareza, entendimento, Pai. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, guarda o teu povo aqui nesse momento. Guarda o teu povo, Pai. E eu quero te agradecer e te louvar. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã às 20 horas aqui junto com a gente na live. Deus abençoe. Amém.